Ok, então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigado por estarem aqui nessa nossa reunião. Nós estamos agora com a gravação aberta. E, do mesmo modo, também agradeço a quem estiver ouvindo essa gravação. Sinta-se tão à vontade, tão bem acolhido pelos colegas e da minha parte, como quem está presencialmente aqui. E nós hoje temos a continuação do nosso estudo no capítulo 13, lá na página 276, a seção 9, a nuvem da culpa, que é uma sequência desse nosso capítulo maravilhoso que fala do mundo sem culpa, e principalmente na aula passada a gente viu sobre a percepção, da percepção ao conhecimento. E a gente viu o que é percepção natural aqui, da culpa, do ego, a percepção certa que nos mostra o mundo real, ou o sonho feliz, e o conhecimento, que é um atributo somente do céu, porque é total, é íntegro, é fora do tempo e do espaço. E o que nos impede, então, já que intelectualmente nós compreendemos essa aula passada, que era da percepção ao conhecimento, o que nos impede do coração entrar nessa jogada que intelectualmente já faz todo sentido, que a gente compreende como que ela é, mas tem alguma coisa que impede disso se tornar uma experiência imediata no coração, no sentimento. E isso se deve, então, à nuvem da culpa, a culpa. Então, hoje, e Jesus, como um professor perfeito que ele está nos levando gradativamente, tema a tema, todos eles interligados, e eu acredito que vocês também, com um ano aqui de texto, já se perceberam do quanto é sequencial esse ensinamento de Jesus. Então, hoje ele vai dar uma sequência do que nós aprendemos na terça passada, sobre, então, o que está nos impedindo, de fato, de vivenciarmos aquilo que intelectualmente nós já compreendemos. E para começar, então, esse estudo, essa leitura comentada propriamente dita, nós já temos sempre feito a nossa entrega mental ao professor Espírito Santo. Então, convido vocês para, mais uma vez, a gente fazer essa entrega, buscando aquietar a nossa mente superficial, nossos pensamentos superficiais e barulhentos, com os quais a gente vem durante o dia, e a gente consegue potencializar isso com uma respiração mais pausada, baixando a nossa frequência de pensamentos e oferecendo o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso guia, o nosso professor nessa hora de estudo. E colocada a meta, assim será. E pela intenção nossa de que o Espírito Santo seja esse nosso professor nessa hora de estudo, nós estamos prontos para iniciarmos essa nossa leitura comentada de hoje, na página 276, a nuvem da culpa. E começamos vendo Jesus nos dizendo que a culpa continua sendo a única coisa que oculta o Pai, pois a culpa é o ataque ao seu filho. Seu filho, aqui está em maiúsculo, porque Jesus está falando ao Cristo, ao Filho de Deus, a quem realmente nós somos. E como assim que a culpa é um ataque a esse Cristo, ou ao Filho? A culpa, ela é o resultado natural
da crença de que o Filho de Deus se separou dele, de que nós, enquanto Cristo, nós nos separamos de Deus. Então, esse pensamento, na verdade, ele é uma mentira. Nós nos separamos de Deus. Então, nós estamos lançando uma mentira sobre o Filho de Deus. E nós sabemos que qualquer mentira lançada sobre alguém é um ataque. Então, sendo assim, a culpa, ela na verdade é um ataque ao Filho de Deus. Os culpados sempre condenam, e tendo feito isso, eles ainda continuarão ligando o futuro ao passado, conforme as leis do ego. Então, os culpados, aqueles a quem a culpa enlouqueceu na mente, então, que vieram aqui a fim de escaparem da culpa ou da suposta condenação de Deus, então, esse sentimento de culpa, ele é tão frustrante, ele é tão oposto do amor, que naturalmente tem um sentimento de condenação. Então, quem se sente culpado, ele automaticamente ele ataca. Não há como não atacar, não há como revidar estando nesse sentimento de culpa. E tendo, uma vez feito esse primeiro ataque, com essa primeira condenação, dizendo que o Filho de Deus se separou dele e por isso que ele é culpado, então agora o que acontece? Após a primeira condenação, continua condenando, ligando o futuro ao passado. E isso nós vimos numas aulas anteriores, o quanto o ego se utiliza do futuro e do passado, interligando sempre o futuro ao passado. Que o ego, ele desconhece o agora, ele desconhece o presente, porque para o ego, o presente, ele não existe. Ele é apenas um trampolim ou um passo entre passado e futuro. E se no, e a mente do culpado, ele acredita que no passado ele errou, ele separou de Deus, e por isso ele projeta um futuro de punição em relação a esse passado que ele teve. E a gente já viu que essa é a lei do ego. O ego não conhece outra dimensão de tempo, só o passado e o futuro, e o presente interligando o passado e o futuro. E a gente viu também o quanto o Espírito Santo não conhece essas dimensões do tempo, porque o tempo não é real, mas tem uma dimensão, sim, que a gente pode chamar do tempo que o Espírito Santo conhece, que é o agora. E o agora é sempre agora, o eterno agora, fora do tempo e do espaço. O Espírito Santo conhece o agora, e quando nós permitimos que o agora venha a trazer lucidez ao nosso pensamento, isso corta a relação do futuro com o passado, porque aí o futuro passa a ser atrelado ao agora, e o futuro é uma sequência de sempre agora. Então, é assim que aqui, no sonho do tempo, acontece a cura. Então, atrelado ao passado, o futuro, ele sempre repetirá o passado. Atrelado ao agora, o futuro será de eterna cura, porque o passado deixa de parecer que ele existiu. Eu fiz essa pequena volta às aulas anteriores, porque aqui realmente, na nuvem de culpa, a gente vai ver o quanto ela tem a ver com a ideia do ego de dar realidade ao passado, porque é lá que a culpa se esconde, sempre no passado. E a ideia de punição sempre é jogada para o futuro. E assim o futuro fica repetindo o passado, e com isso o ego se perpetua, que é a única intenção real dele. O Kendi aqui comentando no chat. Podemos dizer que a culpa ocorre no presente por causa do passado, mas o passado não existe, então a culpa não existe. Está certo esse raciocínio? Exatamente, a culpa sempre é no agora do ego, mas como o passado não existe, não há culpa. E sem culpa não há medo, porque o ego, ele tem o passado, ele tem a ideia de que nós
pecamos, no presente nós nos sentimos culpados por isso, e no futuro ele joga o medo. É assim que funciona dentro do ego a escala da culpa até o medo, do pecado até o medo, onde a culpa está naquilo que o ego chama de presente, no trampolim entre culpa e entre pecado e medo existe a culpa. Mas voltando aqui, então, no 3, a fidelidade a essa lei do ego, que faz com que exista o passado e o futuro seja uma continuação do passado, a fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. Então, dentro do ego não há salvação. Dentro do ego, ou por conta própria, não há como chegar no agora, no presente, porque a lei do ego proíbe a entrada da luz. O presente do ego é fechado. Ele não permite que o agora quebre a continuação entre passado e futuro. Então, no ego, não há entrada de luz. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. A gente viu também que o ego pune tudo, em última instância, com a morte. Os próprios seguidores, a quem dá existencialismo a ele, o ego mata em pagamento por essa fidelidade a ele. Portanto, que no 1.5, não obedeças de jeito nenhum às suas leis, né, as leis do ego, pois são as leis da punição. E aqueles que as seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Mas a gente viu lá em cima. Quem se sente culpado automaticamente condena. Não existe como não condenar aonde existe a culpa, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa é consequência da outra. É impossível sentir-se culpado ou sentir culpa e não condenar, porque a culpa, ela exige isso. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se queres te libertar. Por isso que eu fiz essa revisão de aulas anteriores. Entre o futuro e o passado, no instante do agora, é ali que as leis de Deus ou do Espírito Santo, elas precisam agir ali e elas agem ali, se é que nós queremos a libertação do passado, se é que nós queremos liberar o futuro do passado. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor que a cadeia de escuridão na qual prendesse a ti mesmo desaparecerá. Então, o que é que vai cortar o elo, o vínculo entre passado e o futuro, para que o futuro não seja uma repetição do passado? A expiação tem essa dádiva. A expiação é que permite que a luz entre onde havia escuridão. A expiação, que é uma dádiva do Espírito Santo para nós, é ela que corta o vínculo entre passado e futuro. Porque a expiação só acontece no agora. Nunca no passado, nunca no futuro. Sempre no agora. Mesmo que para nós pareça que a expiação está lá no futuro, quando ela ocorrer, e ela está sempre ocorrendo, ela está agindo no agora. O perdão também, assim, ele age no agora, e os milagres também são assim. Os milagres sempre vêm no agora, nunca no futuro, nunca no passado. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Então, o ego, para existir, ele se alimenta da culpa. A culpa é a única razão de nós ainda mantermos o ego na nossa mente. Há pouco eu tinha dito que intelectualmente a gente conhece como que é fácil de saber como que ocorrerá essa transferência entre percepção e conhecimento, mas que na experiência isso parece tão difícil. Por que parece difícil na experiência?
quando a mente ainda tem algum resíduo de culpa. Então, antes de buscarmos a Deus ou a salvação, nós precisamos limpar o que está impedindo a nossa experiência de luz. E isso é a culpa. Por isso que é fundamental nós olharmos de volta para dentro de nós e detectarmos ou vermos se existe alguma culpa. E lá, porque é ela que dá a vida ao ego, é ela que dá existencialismo ao ego, a culpa. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua, e obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesmo a sua condenação, e não escaparás da punição que ele oferece àqueles que obedecem. Então, assim, ó, não faças ninguém ficar com medo, não culpe ninguém, não aponte o dedo para o passado de alguém, porque no passado o ego é perfeito em mostrar o quanto no passado alguém se equivocou. Equívocos existem sim, erros existem sim. Então, não faças ninguém ficar com medo, por quê? Porque a culpa do outro é a tua, é a minha. Porque a culpa, ela vem da mente, e a mente é uma só. Então, o que eu vejo no outro também é meu. Então, se eu vou amedrontar o outro, eu estou me aprisionando a dor. Eu estou impedindo que a liberação, que a expiação traria à minha mente, eu estou impedindo ela de funcionar. E obedecendo, então, a culpa do outro é minha, é do outro, é tua, e obedecendo às ordens duras do ego, obedecendo o ego que sempre manda apontar a culpa, e mais do que isso, ele ainda amedronta o futuro, porque ele diz que ele vai ser uma consequência nesse passado. O futuro do ego sempre traz consequências baseadas no passado. Isso é uma condenação, e se nós apontarmos o dedo ou acreditarmos nessa culpa ou darmos razão a ela, nós vamos sofrer na nossa mente a punição por termos seguido esse pensamento do ego, porque é o ego que mostra a culpa. E nós, como seguidores dele, o que o ego tem para nos dar em troca disso? Ele nos oferecerá a punição a nós também. Aquela que ele disse que é devida ao irmão, nós sentiremos ela no nosso coração. E, talvez a gente até não consiga ver isso com clareza, mas aquele senso de mal-estar todos já experimentaram, mesmo pensando que são totalmente inocentes, pelo simples fato de ter condenado alguém. A Ana levantou a mão. Ing, teve uma parte aí da minha vida que eu me converti ao budismo e muitas coisas fizeram sentido para mim e tiraram muitas ilusões também, mas tinha uma coisa que parecia que para mim não fechava e que agora eu enxergo porque aquela história que o budismo fala muito de causa e efeito, está totalmente aí dentro a ideia da culpa, porque diz que não adianta, tu plantou no passado e no futuro tu vai colher ou a mesma coisa ou vai colher os frutos pelos teus maus feitos do passado. Então, a causa e efeito aí para mim tem bem essa ideia, e agora que me caiu essa ficha, sabe? Então, como que um curso em milagres vê essa história de causa e efeito? Enquanto estivermos no pensamento de que o tempo é real e que a culpa aconteceu no passado, para nossa mente a causa e o efeito certamente ocorrerão. E é por isso que nós precisamos da expiação, nós precisamos escapar disso, porque e a forma então de cortar essa lei da causa e efeito é justamente permitir que o Espírito Santo venha no agora, que é a expiação entre. Eles estão certos, só que eles atribuíam isso como um feitio de Deus, ou né, da natureza
humana e divina que é o ser humano, quando, na verdade, isso é só da natureza da percepção equivocada. Então, na percepção equivocada, é real, sim, não adianta estar no ego e achar que alguma coisa vai nos fazer escapar da consequência daquilo do passado. Enquanto nós acreditarmos no tempo, isso é real. Só que agora nós estamos aprendendo um modo de escapar disso, porque é disso que nós precisamos nos salvar, ou precisamos livrar a nossa mente, se é que nós queremos voltar a sentir paz. Porque não há paz enquanto houver o medo de uma punição de um passado, e estando aqui numa mente dual, é impossível não se equivocar, não errar. Todos erram, porque eles não têm a compreensão da totalidade. Então, por mais bem intencionados que a gente seja, dentro aqui da dualidade, todos erram. Então, nós precisamos primeiro escapar dessa culpa. E a forma, nós estamos aprendendo aqui, então, o escape dessa culpa é aceitar a expiação, que é sempre no momento do agora. Então, agora, no momento do agora, a minha mente, se não existe passado, se só existe o agora, a minha mente está fazendo isso agora? Não, isso era uma coisa que já passou, que eu estava carregando. Então, no agora, eu posso aceitar a liberação do passado, que é uma dádiva do Espírito Santo para nós. Não é nós que fizemos essa liberação no agora. Não adianta intelectualmente querer fazer isso. É preciso, sim, aprender a entregar o próprio pensamento ao Espírito Santo, ou pensar segundo a linha do Espírito Santo. Como que eu faço isso? O próprio Espírito Santo, a minha mente certa, o Cristo que eu sou, ele me alcança desde que eu dê a disponibilidade. Eu só preciso dar disponibilidade para isso. Se eu, enquanto penso que sou um ser separado aqui, quiser fazer isso, eu estaria usurpando da função do Espírito Santo e não conseguiria. Então, mais uma vez, precisamos voltar a mente ao Espírito Santo. E ao voltar a ele, nós já estamos automaticamente no agora, porque o Espírito Santo não está nem lá no passado, nem no futuro. Ele está no agora. E se só o agora é real, percebe, Ana, o quanto isso libera o futuro do passado? Então, essa é a única forma de cortar esse vínculo entre o futuro e o passado. A salvação ou a expiação se baseia nisso. Muito obrigada, Amy. Obrigada por trazer isso, Ana. Mas continuando aqui no 2.3, o ego recompensa a fidelidade a ele com dor. Eu falei há pouco, o ego não é nada nosso amigo. Ele quer a nossa fidelidade e depois ele recompensa a nossa fidelidade com a dor. Pois ter fé no ego é dor. E a fé só pode ser recompensada em termos da crença na qual foi depositada. Então, a fé é um dom que a mente tem, mas aonde nós colocamos a fé, nós temos a escolha. Se nós colocarmos a fé no ego, o ego vai nos trazer dor. Mas se nós deslocarmos a nossa fé para o Espírito Santo, a recompensa será a paz na mente. Então, por isso que ele diz que a fé sempre é recompensada nos termos da crença na qual foi depositada. A fé faz o poder da crença, e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes. Então, a crença, ela só tem poder sobre nós, porque nós colocamos o dom da fé nela. A crença sozinho não existiria sem fé. É a fé que dá poder à crença. Mas as recompensas, ou o que essa fé vai me trazer, depende de onde eu investir. Se eu invisto o meu pensamento no ego, na crença equivocada de que eu me separei, vou receber a dor.
Mas se eu invisto o meu pensamento no sonho feliz ou no mundo real que o Espírito Santo tem como dádiva para nós aqui no sonho, aí certamente a recompensa será a paz na mente, independente do cenário. Pois a fé sempre é dada aquilo que se considera um tesouro, e o que é um tesouro para ti, te é devolvido. Então, aqui entra o tomador de decisões. O que é um tesouro para mim? A individualidade, o especialismo, ou o tesouro é a volta à sanidade? Saber-se de novo quem que eu sou na verdade, na realidade de Deus. Então, aonde eu investir, aonde estiver o meu tesouro, ali estará o coração. E a contraparte do céu, aqui a gente já aprendeu a ação de criar no céu, a contraparte aqui é o perdão. Então, se o meu tesouro está de volta à paz, certamente que serei um perdoador aqui no mundo. Essa será a única função aqui, perdoar. Até mesmo porque nada daqui é real, porque tudo que nós vivenciamos aqui necessariamente está atribuído a um passado. E o passado não existe. O passado é uma projeção, uma fragmentação de um instante de agora, de um pensamento equivocado, e que, para o ego se perpetuar, ele fez com que parecesse assim ser real. No 3. O mundo só pode te dar o que deste a ele, pois nada sendo além da tua projeção, não tem significado a parte do que achaste nele, e onde depositaste a tua fé. Então, o mundo, ele está dando de volta o que nós damos para ele, mas não o que nós demos para ele intelectualmente como ser individual aqui. O que nós colocamos antes do mundo parecer ser, da nossa mente. Primeiro nós projetamos e depois nós percebemos. Então, a projeção faz a percepção, como o curso diz em outro lugar. Então, na nossa mente, nós colocamos, projetamos primeiro o mundo, e aí nós nos fragmentamos, ficamos conscientes de um diminuto aspecto da mente, e esse diminuto aspecto, que é a nossa experiência de ser individual aqui, esse recebe de volta o que nós demos ao mundo. Cada um recebe de volta o que na mente unificada nós projetamos assim. Sê fiel à escuridão e não verás, porque a tua fé será recompensada assim como a deste. Então, a escuridão aqui é o ego. Então, se eu sou fiel à escuridão, e qual que será a minha recompensa? Não ver, porque na escuridão é impossível ver. Então, na escuridão, não saberemos do Cristo que nós somos. Tu vais aceitar o tesouro, o teu tesouro, e se depositas a tua fé no passado, o futuro será como ele. Então, isso respondendo a Ana. Se eu depositar a minha fé de que o passado, aquilo que eu fiz no passado é real, então o futuro será como o passado. Então, realmente, essa lei se concretizará. Seja o que for que valorizes, pensas que é teu, né? O fato de eu valorizar, ele só foi valorizado porque eu pensei que era meu. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. Então, o nosso poder, que nós não perdemos o poder que nós fomos criados pelo Pai em poder. E esse poder nós não perdemos, embora o podemos usar equivocadamente. Então, o poder que nós temos é de que tudo aquilo que eu acredito para mim é verdadeiro. Então, isso o ego se utilizou para se perpetuar, para dar realidade à crença de separação, e, por outro lado, o Espírito Santo usa desse mesmo poder para nos guiar de volta para fora do sonho, de volta à consciência de que o nosso ser real
nunca esteve aqui. Isso aqui foi só uma viagem imaginária, é só uma percepção, é só uma. É uma. Não é o nosso ser real que está aqui, é apenas uma jornada de consciência. E a consciência, ela está equivocada. A expiação traz uma reavaliação de tudo que aprecias, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, dos os quais aceitaste em tua mente, sem distinções. Então, na nossa mente dual, na nossa mente partida entre mente certa e mente errada, nós aceitamos o falso na mente equivocada e o certo na mente certa, no lar do Espírito Santo. O que a expiação faz? A expiação, então, é essa reavaliação. O Espírito Santo tem o dom de determinar que o falso é falso. Nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, porque nós acreditamos que o falso é verdadeiro. A nossa crença, ela está tão conflitada que ela não sabe distinguir. Mas o Espírito Santo, ele sabe distinguir. Então, ele faz essa separação do que é falso e do que é verdadeiro. Portanto, não podes valorizar um sem valorizar o outro. E a culpa veio a ser tão verdadeira para ti quanto a inocência. Então, ele está dizendo aqui, devido à nossa mente dividida, pelo fato de nós valorizarmos tanto o falso quanto o verdadeiro, para nós valorizamos agora os dois, tanto a mente errada quanto a mente certa. E por justamente nós valorizar os dois, nós já não sabemos mais separar agora o que é culpa e o que é inocência. Porque a mente certa, ela é o lar da inocência, ela está em completa inocência, ela nunca se equivocou. E a mente errada, ela está repleta de culpa, ela nunca nos trouxe paz. E como nós, por valorizarmos a ambos, nós não sabemos distinguir agora entre a inocência e a culpa. Precisamos de uma resposta que venha além da nossa capacidade de apreensão. E essa resposta nos foi dada pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo. Ele faz esse trabalho por nós, essa é a função dele. Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa, porque vês o passado e não o vês. Então, não vês a quem? O Cristo. Então, nós acreditamos de fato que o Filho de Deus é de culpa. Se nós não acreditássemos, nós não estaríamos aqui tendo uma experiência de que estamos num corpo e enxergamos outros corpos fazendo coisas erradas e vemos a nós mesmos, mesmo contrariados, a fazer coisas erradas. Então, como que nós temos essa experiência? Porque nós acreditamos que o Filho de Deus é culpado. Ou seja, nós acreditamos que o Filho de Deus rompeu com Deus. E esse é o nascedouro da culpa. E é por isso que nós vemos o passado, que no passado nós pecamos, no passado nós nos separamos de Deus, e quem vê o passado não vê o Filho de Deus. Não o vê, se refere aqui ao Cristo, ao Filho de Deus. Porque ou um ou o outro, ambos são excludentes. Quem vê o passado não vê o Cristo, quem vê o Cristo não vê o passado. Quando condenas um irmão, estás dizendo: eu, que era culpado, escolho continuar assim. Então, o que eu vejo no irmão, eu escolho que eu quero continuar assim, justamente por isso estou vendo isso no irmão. A Flora levantou a mão. Aconteceu esses dias de eu me encontrar uma amiga de infância, assim, a gente estudou muito tempo juntas, né? E a nossa amizade é, assim, mais de 20 anos, e ela me acompanhou em todo o meu processo, né, de busca, terapias, toda aquela trajetória que eu tive. E nós tínhamos muito essa coisa da gente trocar muito, né, experiências, né? E foi muito interessante, mais ou menos 2 anos depois, ou
depois da pandemia, a gente se reencontrou. E foi muito interessante porque, para mim, houve muitos momentos de silêncio, porque não fazia absolutamente sentido retomar certas histórias, né? Isso não foi retomado, não foi aconteceu, mas foi muito diferente dos encontros que nós tivemos durante mais de 20 anos, que foram válidos, com certeza, mas que agora, para mim, absolutamente não tem sentido de falar. Eu compartilhei com ela a experiência do Curso Milagres, né? Ela, da forma dela, está estudando, enfim, de uma forma muito espontânea, não foi, né? Porque eu sempre compartilhei muito o meu caminho com ela. E, então a gente conversou um pouco sobre o curso, algumas questões do curso, mas assim, não fazia sentido algum falar do passado, para mim, absolutamente, e parece que ficou um silêncio, assim, sabe? Eu aceitei, né? Mas parece que não tem uma conversa, né? Quer dizer, nosso relacionamento estava muito vinculado a nos encontrarmos e falarmos do passado, do que eu tinha feito, do que ela tinha feito, das experiências, das descobertas. E mesmo nisso, para mim, foi ficando uma coisa tão. A gente estava num lugar bonito, num lago, estava tão gostoso, a gente está simplesmente ali. E ficou assim, muito sem sentido ficar falando do passado, de coisas, né? E foi uma experiência muito interessante ali. Eu já tinha, antes de encontrá-la, já tinha feito a minha oração com o Espírito Santo, entregado, para que esse encontro fosse um encontro santo, né? Junto com ela, compartilhar realmente a experiência. E eu sinto assim que essa questão da gente começar a falar do passado, eu era uma pessoa absolutamente viciada no passado e eu vivia de terapia em terapia falando do passado e muito atormentada, enfim, ok, né? Realmente foi a experiência. Então é muito diferente porque tem coisas que para mim começa a falar do passado, mas dá um cansaço. Não é nem uma questão de você pegar o passado e julgar, só pode ficar falando de uma coisa que está meio sem sentido. Tá, assim, tem momentos que fica meio sem sentido. E fica uma coisa meio sem assunto. Com pessoas que você conheceu antes. A valorização do teu tesouro já está bem mais no agora, Exato. E o sentimento da tua paz está no agora, não mais naquilo que valorizava antes, que é o passado, né, Flora? Você está dando um testemunho disso. Porque assim, a gente se observar, sempre com o amor do Espírito Santo, como a gente fica cansado às vezes, não é nem, tem esse contexto do ataque totalmente, a gente se ataca o irmão, quando, né, tá lembrando só de uma situação, mas também quando a gente começa a falar das histórias do passado, mesmo aquelas vários velhos tempos, claro que tem momentos que a gente faz uma referência ao passado, é claro que sim, né, e pode ser de uma forma muito leve, mas essa coisa do vício que a gente tem de se reafirmar no passado. É o julgamento no presente sobre o passado. A lembrança das coisas passadas vão continuar na memória. Sim. Então, mas assim, o julgamento no presente sobre o passado. Então fica uma coisa assim, que a gente não pode estar só nesse momento vivendo. A gente precisa, para a gente se relacionar, a gente tem que estar revendo antigas histórias para reafirmar que eu sou eu e que você é você. É muito estranho. E é o passado totalmente que dá esse significado. Inclusive a sensação de ser corpo, né? Porque o corpo surgiu do passado. É muito assim, se estiver observando a mente, é muito. Por isso que tem que ser com muita gentileza do Espírito Santo, porque tem hora que a gente fica meio desbaratinado ali, dá um bug na mente, porque tem horas que você não começa a se reconhecer mais em alguns momentos, e é muito libertador. Eu sinto que é o agora, realmente, a experiência da inocência, desse amor, onde o perdão acontece. E você vai ficando viciado nisso, você vai ficando com preguiça de ficar falando aquela retrospectiva lá da Globo, aquela coisa que fica na mente da gente. Tem certos programas. Tudo vai ficando muito assim,
sem significado, e você vai se entregando mais para o momento presente. Então, assim, que é bacana a gente se observar, e eu me observo muito, essa coisa, aqui com meus pais é muito tranquilo, eles são super na deles, assim, não tem essa coisa de ficar... Às vezes, quando a minha mãe remete alguma coisa do passado, já me dá uma preguiça no corpo. Eu, ai, mãe, passou. Porque parece que vem toda aquela carga, né? Porque o tesouro, a valorização está mudando. O que antes o ego apreciava tanto, o tomador de decisões está vendo que era um ouro de tolo, não tinha valor nenhum. E Exatamente. nós estamos aprendendo a apreciar um novo tesouro. E esse tesouro é a realidade do nosso ser, e esse a gente passa a valorizar e a comungar com ele na presença dos nossos amigos, e assim cada encontro passa a ser um encontro santo, mesmo que com as referências de passado, sim, senão a gente não reconheceria ninguém no presente aqui, por enquanto estamos na sala de aula, mas sem julgamento algum do passado. E aí... e aí é possível essa feliz comunhão entre irmãos, entre iguais. Que maravilhoso quando a gente se dá em conta disso, Flora. É libertador, sim. É um motivo de gratidão. Assim, eu peço muito para o Espírito Santo essa experiência sempre, a oração de perdão que eu faço, eu já vinculo muito agora, eu peço para o Espírito Santo para estar mais presente no agora, porque eu sinto que a gente tem esse coração, pedir realmente para ele, e é engraçado, que quando você entra na coisa parece que há um aviso no corpo, né? A sensação que avisa, que eu sinto que é o Espírito Santo meio tipo, você está saindo, você está já está balançando, então... Mas isso vem pela prática da nossa disponibilidade, de quando a gente está com o tempo disponível de pensar no Espírito Santo segundo as suas linhas, de praticar essa escolha. Aí até nos momentos que a gente está distraído, vem essa lembrança. Isso. Obrigada, Flora, por compartilhar, porque eu tenho certeza que isso já faz parte de muitos estudantes que já se deram conta dessa mudança de valor mental. E alguns, às vezes, até chegam a pensar, será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando agora indiferente ao mundo? Será que eu estou que eu estou enlouquecendo, porque o que vai ser de mim no futuro se eu não ligar para nada agora? Mas não é um não ligar, pelo contrário, é o valorizar realmente, porque antes, quando a gente estava no sistema do ego, puramente, nós não valorizávamos o irmão. Era um julgamento constante. Então, valorizar é ver o irmão no agora. E isso traz paz, isso traz libertação. E como a gente viu em algumas aulas atrás, o Espírito Santo sabe que enquanto nós estivermos com a nossa mente pensando que estamos aqui, que nós temos necessidades. Então, ninguém precisa ficar com medo que está enlouquecendo por esse sentimento e que ele vai deixar de valorizar agora, de repente, algo substancial que ele ainda precisa na sala de aula. Não é isso que vai acontecer. Pelo contrário, vai fazer isso com leveza, sem julgamento, porque ainda faz parte do roteiro, porque ainda é necessário, mas o fará em alegria, e não com pesar ou com peso, sem se cansar. Obrigada, Flora. Seguindo aqui, nós estamos aqui deixa eu ver, no 4.5, no 4.4, só repetindo para pegar o fio da meada, que cada vez que a gente condena o irmão, estás dizendo, eu, que era culpado, lá na mente eu era culpado, escolho continuar assim. Joguei no irmão para não desfazer, para ele continuar fazendo, porque daí eu continuo sendo culpado na mente.
Tu negaste a sua liberdade e, ao fazer isso, negaste o testemunho da tua. Então, exigindo do irmão que ele seja culpado, nós estamos impedindo que a cura venha à nossa mente. Poderias, com a mesma facilidade, tê-lo libertado do passado e erguido da mente do teu irmão a nuvem de culpa que o prende a ele. E na sua liberdade estaria a tua própria. Então, o que é que eu ganho por não olhar a culpa no irmão, por olhar para a inocência que ele é no agora? Eu ganho a minha própria liberdade. É a história do carcereiro, que o carcereiro ele é tão prisioneiro quanto o prisioneiro. Naqueles sistemas de cárcere, onde um precisava vigiar para o outro não escapar, o que vigia é tão prisioneiro quanto o que está preso. Então, se nós somos o carcereiro do irmão, nós também estamos presos. Liberando o irmão está a nossa liberdade. A Adelina levantou a mão, por favor. Abrir o microfone, Adelina. Então, o microfone está fechado. Abriu? Agora abriu, sim. Então, boa noite a todos. Então, nesse pensamento, né, é como se a gente tivesse assim um círculo vicioso, que quanto mais a gente julga e condena, mais a gente justifica, né, a nossa ação no ego, né? Então a gente não vê a nossa responsabilidade, né, de estar como se estivesse mesmo na nuvem da culpa e do ego, e cada vez se mergulhando mais, né, como se fosse mesmo na escuridão, né? Perfeito, num círculo vicioso, exato. Tudo dentro do mesmo círculo, da mesma roda. Exaustivamente. E quando a gente também fica na culpa, a gente se alimenta do passado, né? Para não dar um passo para frente, né? E ficar muito preso ao passado, né? Nunca na presença, né? No agora, onde que está a mudança, né? Exato, ou para sair desse círculo vicioso, que esse círculo é composto de passado, presente e futuro, a forma de sair é escolher o agora do Espírito Santo, é a presença do agora. E o Espírito Santo vem a nós precisamos abrir a nossa mente para ele, dar a disponibilidade para isso acontecer. E Inge, eu percebo assim nesse processo, né, de trilhando o curso em Milagres, que a gente vai entregando tudo para o Espírito Santo, né, no caminho, na aliança do perdão, e aí vem muitas coisas do passado, mágoas, ressentimentos, aflorando, como se fosse assim uma tentação de você ficar preso novamente lá atrás. Então, assim, é orar e vigiar o tempo todo, né? Isso, é a resistência nossa, enquanto ainda ligados ao ego, à salvação. Então, brotam mais mágoas, mais lembranças de mágoas, porque o que está ferindo é no agora, não é lá no passado. Então, essas lembranças, nas mãos do ego, elas estão aí para provar que ele que é verdadeiro. Mas na mão do Espírito Santo, essas lembranças vêm para limpar esse porão, para desfazer a culpa. Isso é olhar de volta para essas lembranças, o que originou elas, e, na verdade, elas não têm fundamento, elas não têm início, porque o início delas sempre vem de uma crença equivocada de que o irmão, e tanto eu quanto eles, nos separamos de Deus. Então, elas não têm causa. Se não tem causa, não pode ter efeito. E é só mais uma dúvida. Quando Jesus, nessa metáfora de separar o joio do trigo, seria também a mente do ego, da mente santa? Perfeito, como a gente viu há pouco aqui, que o Espírito Santo separa o verdadeiro do falso. O tal do juízo final, que também o curso descreve aqui, é quando nós mesmos, como tomadores de decisão, vamos separar o verdadeiro do falso e manter o que é verdadeiro, que é o Espírito Santo, e deixar o passado simplesmente
ir embora da nossa mente porque não é real. Isso é uma metáfora do separar o joio do trigo. Obrigada, Angie. Certo, Adelina? Continuando, então, aqui no 5, não coloques a sua culpa sobre ele. Não coloques a culpa que eu vejo no irmão sobre ele, pois a sua culpa está em seu pensamento secreto de que foi ele quem fez isso a ti. Então, o irmão, ele se sente culpado, porque lá na mente, lá no pensamento secreto, ele acredita que ele fez isso a nós. Ele tem essa crença. Irias tu, então, ensinar-lhe que ele está certo em sua delusão? Então, essa crença que o irmão tem, que não é verdadeira, se eu compartilho com ela, eu estou dando realidade a ela. Então, iria eu, então, ensinar isso ao meu irmão? A ideia de que o Filho de Deus, sem culpa, pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites nisso. Então, sob qualquer forma que o ego venha, por mais que o ego grite, por mais que o ego traga lembranças horríveis, ou em qualquer pessoa que seja no pior bandido que o ego nos mostrou, não acredite nisso, porque essa não é a realidade do Filho de Deus. Isso ainda é apenas uma projeção da mente para se livrar da culpa, para jogar a culpa no outro. Esse ser que eu vejo na culpa não é a realidade do ser que está por detrás disso. Por detrás disso, se eu limpar isso da frente desse ser, o ser que vai sobrar ali ainda é o Cristo, é o Filho de Deus. Pois pecado e condenação são a mesma coisa, e a crença em um deles é fé no outro, invocando a punição em vez do amor. Se eu condeno meu irmão porque eu acredito que ele pecou, eu estou me condenando a mim mesma, porque pecado e condenação é a mesma coisa. E aí eu estarei invocando punição ao invés de amor. Nada pode justificar a insanidade, e invocar punição para ti mesmo não pode deixar de ser insano. Então, se nada pode justificar a insanidade, porque é insano. O insano não tem justificativa, a palavra já diz, insano, é louco. Então, não justifica. Então, invocar punição para qualquer coisa insana não pode deixar de ser tão insano quanto aquilo que a gente viu. Então, se eu vejo no meu irmão, equivocadamente, não o Cristo dele, mas eu vejo os erros projetados na figura dele, eu estou tão insano quanto meu irmão. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo. Então, como que eu posso voltar a ter paz na minha alma sendo inculpável, não tendo culpa alguma? Como que eu posso saber que eu não tenho culpa por não ver nenhuma culpa no meu irmão? Isso não significa que os sentidos físicos não vão mostrar equívocos no meu irmão, mas na minha mente eu sei que aquilo que o corpo do meu irmão representa, aquilo que os sentidos físicos meus, através do corpo, estão recebendo, são testemunhos falsos. Não é esse ser real dele. Não é isso que o corpo dele está fazendo que é eterno, que é imutável. O que é eterno e imutável é o Cristo, é a mente nele. E é isso que também trará essa lembrança do Cristo que eu sou, ver o Cristo no irmão. Em toda condenação que ofereces ao Filho de Deus está a convicção da tua própria culpa. Se eu culpo meu irmão, é porque inconscientemente eu sei que eu também sou culpado. Se queres que o Espírito Santo te liberte da culpa, aceita a sua oferta da expiação para todos os teus irmãos.
Então, veja a santidade em todos os irmãos. Aí eu saberei que também a santidade está no meu ser. Pois assim aprendes que ela é verdadeira para ti, a libertação da culpa. Lembra-te sempre que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Então, é impossível condenar um único ser na face da Terra e achar que os outros bilhões de seres são inocentes. Então, uma única exceção, e eu verei a todos culpados. Mas se eu aceitar a um só totalmente inocente, e não tiver a ninguém que eu retenha essa visão, através desse um único, eu saberei que todos o são. Aqueles que vês como culpados, venham a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá haverás, pois ela está lá enquanto não for desfeita. Então, enquanto tiver culpa em mim, eu posso ver as testemunhas dessa culpa no meu irmão. Mas se eu não aceitar a expiação, ou se eu não praticar o perdão sobre essa minha percepção a respeito do irmão, eu mesmo não me livrarei da culpa e do sofrimento. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Então, embora aqui no mundo dual pareça que a culpa esteja no irmão, ela sempre está na minha mente, porque só existe uma mente. O que eu vejo lá fora ainda está dentro, porque não existe lá fora. Subindo um nível, subindo da mentalidade separada aqui, do mundo comportamental para o mundo subindo do nível para o nível da mente, a mente é uma só. E se eu condeno meu irmão por algo que eu vejo nele, é porque eu estou condenando na mente a mim mesmo, porque ele e eu viemos da mesma mente. Não a projetes essa culpa, não a projetes, pois quando fazes, ela não pode ser desfeita. Projetar aqui significa, então, não dê realidade ao que os teus olhos testemunham para ti. Porque se eu der realidade, já não posso mais desfazer. O Espírito Santo não pode mais desfazer. Porque eu coloquei a realidade entre isso e a liberação do Espírito Santo. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria no céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. E na aula passada, ou na anterior, a gente viu sobre a nossa paternidade, a nossa criação da extensão dos pensamentos de Deus no céu, os quais nós não temos consciência aqui, porque a nossa mente está fragmentada. Mas aqui está dizendo que grande é a alegria dessas nossas criações no céu, por cada dádiva de liberação que nós damos aqui na terra a um irmão. A culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. Então, não é que a luz não esteja dentro de nós. O Espírito Santo, que é a luz, ele está. Mas nós não estaremos cientes dela. É como uma luz que está disponível num quarto, mas é acessível por um interruptor. Se eu não ligar ela, eu não ficarei sabendo que ela está disponível, que ela está ali. Então, a mancha da culpa tem esse poder. Ela desliga a luz na nossa consciência. Ela não desfaz a luz, mas ela desliga a consciência da luz em nós. Deixa eu ver aqui do Kendi no chat. No passado, eu me sentia culpado e culpava muito. Esses erros não poderão ser desfeitos se eu entregá-los ao Espírito Santo. Aqui ele está dizendo que se eu acreditar que o passado é real, então o Espírito Santo não pode fazer nada. Mas se eu reconhecer que existe uma crença em mim, e que essa crença equivocada vê esse passado, mas eu sei que ele não é real, eu quero desfazer ele,
aí eu levo ele para o Espírito Santo e o Espírito Santo desfaz. Então, não se nega o passado, mas não se dá realidade a ele. Então, há uma linha tênue, Kendi, entre não negar, porque se eu negar, eu não permito que seja desfeito. Eu preciso liberar a minha mente disso. Então, eu preciso olhar de volta. Eu preciso saber que está lá. Mas, ao mesmo tempo que eu sei lá, que está lá, eu mantenho um estado de consciência que isso não é real, mas é uma crença na qual eu equivocadamente acreditei. Então, por ser só uma crença, e eu não tenho poder próprio de desfazer a crença, eu o levo ao Espírito Santo. Então, eu não neguei, eu admiti que está lá, mas eu não dei realidade, porque eu sei que não é real, é uma crença. E como crença pode ser desfeito? E aí, Kendi, é desfeito, sim, pelo Espírito Santo. Continuando aqui. Até vou ler o 7 de novo, só para pegar toda a ideia. Então, a culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. E ao projetá-la, o mundo parece ser escuro e será amortalhado na tua culpa. Jogaste um véu escuro sobre ele e não podes vê-lo, porque não podes olhar para dentro. Então, quando eu dou realidade à culpa, quando eu realmente aponto a culpa para o meu irmão, ou sobre a personagem de mim mesma, por algo que eu vejo errado, eu estou jogando um véu escuro sobre aquilo, sobre a luz que é a minha mente. E tens medo do que irias ver lá, mas isso não está lá. Então, essa culpa, ela não é real, ela não está lá. Mas como eu joguei um véu escuro, eu não enxergo que ela não está lá, porque o véu a está escondendo. O Gustavo levantou a mão? Foi. Oi. Foi. Me lembrei agora da história de Dom Quixote, né? Não está acontecendo nada, mas ele acorda de manhã, ele bota a armadura, monta no cavalo dele, ainda chama o Sancho Panza para ir caçar culpa. No caso, ele sai culpando. A cena é o moinho de trigo, que ele vai lutar com o moinho de trigo. Ele não quer ser, ele tem que caçar o culpado. E assim a gente faz. Acorda de manhã, vai para a rua caçar culpado, em vez de caçar Cristo no outro. Perfeito, exatamente. Nós vemos na culpa, nós vemos também um guerreiro armado lutando contra nós, quando na verdade era só um moinho de vento. Então, no Cristo, no mesmo lugar onde poderíamos ver o Cristo, vemos um irmão culpado. E vemos esse irmão guerreando conosco, ferindo a nós, e nós ferindo a ele. E totalmente insano, na verdade não está acontecendo. Isso é uma jornada mental, só uma viagem, um sonho mau, uma viagem aqui no 7 diz, a culpa cega. Você não está vendo nada, você está cego. E às vezes a gente está cego de olho aberto e de olho fechado, porque no olho fechado tem uns pensamentos que estão lhe cegando, pensamentos de culpa, que estão lhe secando. E a expiação é a luz, onde tudo isso desaparece. A expiação, ela parece que encandeia a imagem, e só aparece luz. Por isso que diz nada aconteceu, porque não tem imagem para você, não tem nem imagem para você condenar. Na luz não havia nada, na escuridão tudo podia aparecer, né, Gustavo? Porque na escuridão era a imaginação que estava solta. Projeção e a imaginação pura. podia fazer de tudo. Ligando a luz, não havia nada lá. Não há culpado. É só o Cristo, só o Filho Santo de Deus que está lá. Por isso que a luz, na presença da luz, a escuridão simplesmente desaparece, porque a escuridão não é real, não existe
Não existe escuridão, existe ausência de luz. E nós, na insanidade, nós bloqueamos a luz, só isso. E aí tudo pareceu acontecer. Perfeita essa metáfora, essa analogia. Ok. Obrigada pela participação. Mas, continuando, então, aqui no 7, no 7.4, nós vimos que aquilo que nós iríamos ver, a culpa que nós queremos ver no irmão, não está lá. Essa coisa que temes se foi. Se olhares para dentro, verias apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar ao teu Pai. Então, a mente do Filho de Deus, a nossa mente, na nossa mente há um lugar que ela está conectada a Deus. Esse é o altar de Deus. E nesse altar nós viríamos a expiação se nós de fato olhássemos para ela. Não temas olhar para dentro. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pede que não olhes. Só que o ego não conta que ele não quer que nós não olhemos para dentro, porque nós não viríamos nada a ser culpado. Então, enquanto nós tivermos medo, nós vamos seguir os ditames do ego e não vamos olhar para dentro da mente e descobrir, como de fato descobriríamos que somos inocentes, e nessa percepção nós simplesmente já não colocaríamos mais ou não elegeria mais o ego como sendo o nosso tesouro. E nisso o ego iria ser desfeito. É disso que o ego tem medo. Então, por isso que o ego pede para nós não olhar para dentro. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa. Nisso o ego é bom. Ele quer sempre que a gente capte todas as culpas no universo, no irmão ou no nosso personagem mesmo, e que o guarde, e guarde muito bem, o retenha na memória, e sempre traga ele para a presença para lembrar dele. Isso o ego adora. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego. Então, na verdade, nossos olhos estão fechados ao fazer isso, porque com olhos abertos, como diz Jesus, nós viríamos a luz e o Cristo. Então, nós temos que estar cegos para ver esses ditames do ego. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Então, o medo é tão grande de que seja verdade o que o ego falou, que eles não têm a coragem de olhar para dentro e ver a inocência. Por isso que Jesus nos pede para olhar para dentro. Dentro de ti não está nada, não está aquilo que acreditas que esteja e no qual depositas a tua fé. Então, a culpa não está dentro de mim. Dentro de ti está o sinal santo da fé perfeita que o teu Pai tem em ti. Então, Deus nos conhece tal como somos. Deus tem a fé perfeita de que nós nunca pecamos, nós nunca saímos do seu lar, nós nunca deixamos de ser o Cristo perfeito. Ele não te avalia como tu te avalias. Nós nos avaliamos como seres individuais e pecadores. Deus nos avalia como Cristo. Se ele conhece e conhece a verdade, ele se conhece, Deus se conhece e conhece a verdade em ti. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. Olha o que essa mensagem diz. Deus não vê diferenças entre nós e ele mesmo, pois Deus sabe que não há diferenças. O seu filho é igual ao pai, porque ele é a extensão do pai. Não houve ruptura, não houve diferenciação entre o filho e o pai.
Podes ver culpa onde Deus tem conhecimento da inocência perfeita? Podes negar o seu conhecimento, mas não podes mudá-lo. Então, eu posso viajar em sonhos de culpa, mas isso não muda a realidade. E a realidade é a inocência do Filho de Deus. Olha, então, para a luz que Ele colocou dentro de ti e aprende que o que temias que estivesse lá foi substituído pelo amor. A luz que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo. Olhe para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só tem amor para nos mostrar. E assim é isso que nós veremos em nós. O Gustavo levantou a mão? Não foi de antes, ainda tá. Então, com isso, nós vimos aqui, então, a nuvem de culpa, e semana que vem nós vamos ver sobre a liberação dessa culpa. É a continuação. Hoje, Jesus se concentrou só, então, em mostrar que a culpa que obscurece a consciência do céu que nós somos, que nos mantém presos na percepção, que impede a volta ao conhecimento, essa culpa, essa nuvem de culpa, é uma imaginação que o ego mostrou a nós e que a fé que nós colocamos no que o ego falou, juntamente com a crença na separação, a fé que é um dom que o Filho de Deus tem de acreditar, de tornar real aquilo que ele acredita, real para ele, é essa fé e essa crença que tornaram a culpa real para nós. Agora já sabemos onde ela está. A culpa está na nossa mente e fomos nós que a fizemos. Ela não está no irmão, ela não está na manifestação, nos testemunhos que os sentidos físicos nos mostraram. Ela está na nossa mente e nós vamos ver semana que vem sobre essa liberação da culpa. E para concluir ainda na quinta, na outra aula, a paz do céu. Então, isso nós tínhamos para hoje. E agora nós temos ainda nosso horário de interação. Já tivemos boas interações, sim. Mas se alguém tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar agora? O Kenji levantou a mão. Só abrir o microfone. Oi. Oi. Antes do curso, eu sentia muita culpa, né? Eu não sabia de onde vinha essa culpa e eu culpava meus pais por conta da culpa, sabe? Achava que a culpa era deles. Mas depois do curso e praticando perdão, essa culpa diminuiu muito, né? E hoje, assim, ainda às vezes sinto culpa, às vezes. Mas é como se fosse assim, agora, estou olhando para isso. Então, esse é só um testemunho de que depois do curso é como se tivesse tirado um peso muito grande das minhas costas, sabe? Maravilha. Obrigada, Kendi. Realmente, e eu tenho certeza que isso é um testemunho que todos os estudantes sinceros já vivenciam, talvez em graduações diferentes, mas a primeira coisa que vai se desfazendo é o medo que vem das culpas. Isso todos os estudantes honestos do curso sentem isso. Claro que ainda tem muita coisa a ser desfeita, como a gente diz, por isso, eventualmente, a culpa brota ou vem ainda do inconsciente, mas realmente Jesus está nos dando aqui uma jornada que é libertadora. Obrigada por esse testemunho. Eu tenho certeza que é o testemunho de muitos daqui. Não é só teu, Kendi. Alguém gostaria de mais alguma coisa? Caso contrário, aqui eu vou encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo mais uma vez, então, a participação de vocês, agradecendo sempre a Jesus, que é o nosso irmão mais velho,
né, que trouxe esse material para nós, e ao Espírito Santo, essa dádiva de Deus, que é o caminho de volta à sanidade.